Ciao ragazzi e benvenuti a un nostro nuovo video podcast. Se volete accompagnarci su Spotify o YouTube potete scegliere qual è il vostro canale preferito. Oggi siamo qui io, la professoressa Ana Luisa, la professoressa Débora. Ciao. E anche Samia. Ciao. E a gente quer falar para vocês das experiências de vida da Itália, né? A professora Débora foi viver mesmo na Itália, passou mais de 5 anos lá, fez escola, fez faculdade e aí teve muita experiência de trabalho. Já eu e a Samia fomos para fazer cursos específicos de italiano e a gente sabia que ia durar aquele período ali e depois a gente já voltava para o Brasil. Eu acho que a diferença principal é que a Débora foi sem prazo para voltar, né, Débora? Minha mãe decidiu mudar para Itália e eu fui junto de mal e fui. Minha irmã já morava lá e a gente foi para morar indeterminadamente, né? A gente tinha cidadania, aí eu saí daqui da escola, eu tinha terminado o primeiro ano do ensino médio aqui, cheguei lá e o mais indicado foi começar de novo o primeiro ano do ensino médio, que lá é Le Superiori, La Scuola Superiore. E aí eu fui, então, em busca de alguma escola que me aceitasse, porque de primeiro, assim, as escolas não quiseram me aceitar porque eu não falava italiano. E abrindo um parêntese aqui, gente, bem complicado chegar num país sem falar nada. Eu cheguei no primeiro dia de aula sem saber falar matita. É uma coisa básica. Básica e importante ser usada na escola. Isso é interessante, né, Débora? Porque tem muita gente que fala, não, eu sei falar inglês, eu vou pra Itália. Ou se não, muito parecido, eu vou conseguir me virar, eu vou certo, né? Não é assim. No dia a dia, a gente não consegue se virar. Eu não conseguia nem me apresentar no primeiro dia de aula. Aí, acabei escolhendo uma escola. Não, escolhendo não, né? Acabei chegando em uma escola que me aceitasse, que dava para eu continuar, para eu chegar, né, cursar. E foi uma escola de moda. Então, as principais... Lá, toda escola tem um campo principal, né? Um campo profissionalizante. Então, essa era de moda. Eu aprendi principalmente a desenhar e a costurar. Descobri que não sou muito boa nem em costurar, nem em desenhar. E aí, foi aí que você mudou o seu curso. Isso. Foi importante para saber que não dava para mim. E aí eu fui pesquisando outras escolas, né, que tinham mais a ver comigo, que eu ia gostar mais. Descobri uma escola que era já mais perto da minha casa. Aí eu já falava italiano, podia, né? Podia escolher minimamente. Podia escolher, né? Então eu escolhi estudar turismo. Foi um curso técnico em turismo que eu fiz. Então Muito vocês legal. tenham certeza que experiências de turismo e de lugares lindos na Itália vai ter sempre essa top experiência nas aulas aqui. Com certeza. Aí nessa escola era legal que além do italiano e do inglês, que era o básico, toda escola oferecia, né? A gente estudava outras 2 línguas estrangeiras. E algumas matérias, assim, né? Tipo economia turística, como funciona uma agência de turismo, como funciona um hotel, redes de hotéis e tudo mais. E daí, durante o turismo, você com certeza fez uma imersão na cultura italiana de uma outra ótica, né, Débora? Porque antes você tinha o seu dia a dia do prático, do básico, imediato para viver na Itália, que era ali ir no mercado, fazer as coisas da rotina, mas com o turismo você, inclusive, foi passar um período de vida do seu estágio do curso de turismo no sul da Itália, né? Porque você morava em Treviso, que era no norte. Como é que foi essa mudança? Você sentiu diferença entre o sul e o norte da Itália? Muita diferença, gente. Assim, é real que existe uma diferença, né? Do sul e do norte. Os italianos falam isso, a gente tem filmes, né, que são estereotipados demais, mas existe uma certa diferença, sim. Eu, por exemplo, morei
4, 5 anos em Treviso, no norte da Itália, perto de Veneza, no Vêneto. E cheguei em Galípoli, no Salento, na Puglia. E, tipo, com uma semana eu já tava falando quase mais dialeto do que 4 anos em Treviso. Dialeto é muito mais usado lá, eles gostam muito de falar em dialeto. E em Treviso, não sei, eu acho que é uma coisa mais entre família, né? Com as pessoas fora de casa era mais usado o italiano mesmo. Muita diferença no clima, muita diferença de paisagem mesmo, a vegetação completamente diferente, mesmo a Itália sendo muito pequena, dá pra gente perceber essa diferença geográfica mesmo, né? Gigantesca, né? A diferença. Isso é muito interessante, porque eu que estava lá, fiquei pouco tempo na Itália, mas morando em Perugia, que é uma cidade de montanha, sem mar. É uma cidade que já tem uma localização mais isolada, e isso eu percebi que faz o povo se isolar um pouco mais também, e eles não têm tanta abertura para fazer amizades com estrangeiros. Agora, indo para Nápoles, eu fiquei poucos dias em Nápoles a passeio, eu acho que foi 3, 4 dias, e, nossa, eu já fiz amizade com o dono do restaurante, ele já me indicou um monte de coisa para fazer, queria me pegar pela mão e me levar para outro lugar lá que tinha um vinho legal para tomar. E o povo do Sul é bem mais aberto, assim, não estou falando que o povo do Norte é negativo, não é isso, só são as diferenças culturais mesmo. Culturais, como a assim. gente tem aqui mesmo no Brasil. Eu que sou do Espírito Santo, morro de ouvir o pessoal falar que a gente aqui é fechado. Não tira razão, não nego. Assim também na Itália, tem alguns lugares, né, que o pessoal é mais reservado e outros que as pessoas tendem a ser mais abertas, mais risonhas, mais, né, propensas a falar com pessoas desconhecidas. E, Débora, como é que foi? Você mudou de escola já com 15 anos, né? Como é que foi o que você sentiu em questão de conteúdo escolar que era diferente, ou como realmente funciona o ensino italiano da escola? Como é que é? As avaliações, assim, como é que é? Muito diferente as duas escolas em que eu estive. Então, assim, uma escola eu senti que, como eu disse, pegava mais pesado do que a outra. Então, a do turismo eu acho que era mais rígida, mais rigorosa. Então, tem essas diferenças também, né, de escola para escola. Mas muita pressão, é muito difícil. Prova oral, né? Prova oral, gente, assim, super comum, normal ter prova oral, que era... Nossa, esqueci a palavra agora. Não, mas tem as provas. Existem as provas escritas também, mas assim, a prova oral sempre tem em qualquer matéria. Sim. Inclusive, se não quiser, o professor não quiser fazer a prova escrita, quiser só fazer a prova oral. Eles também fazem. Nenhum problema. E só um parêntese aqui, essa tradição do italiano sempre fazer a avaliação oral. Gente, é claro que pesa quando vocês vão fazer o exame de proficiência do italiano, porque o método de avaliação deles típico é avaliar a sua comunicação oral. Então, eu sempre falo para os alunos, né? Essa coisa da avaliação oral pega muito. Então, assim, a gente fica nervosa mesmo, tanto eu quanto qualquer outro aluno italiano de lá, tipo, e... assim, eles preparam a gente desse jeito. Tipo, tem que estudar mesmo, vai ser difícil sim. Toca o terror, né? Toca o terror, a gente. famosa tesina de Láurea. Eu fiz. Porque a tesina de Láurea, gente, é basicamente a gente, quando se forma na faculdade, faz o trabalho de conclusão de curso, quando se forma na escola, na Itália, já tem algo que é muito semelhante a isso. Então... É a tesina, né? Eu tive que fazer e apresentar oralmente e receber perguntas de todos os professores que poderiam ser sobre qualquer tema estudado do 1º ao 5º ano. E lá na Itália, o ensino que corresponde ao nosso ensino médio, né, que é a escola superior lá, é de duração de 5 anos e não 3, igual aqui no Brasil. Porque agora, tem essa ideia de ensino técnico junto, integrado, né? Tem que sair direcionado para uma profissão. Exatamente. E, Débora, você teve experiências de trabalho muito maravilhosas. Você trabalhou, inclusive, no consulado brasileiro em Milão. Sim, durante no período de escola lá, a gente tinha que fazer um estágio. E aí eu tentei entrar em contato com o consulado de Milão para ver se me aceitavam para fazer o estágio lá.
me aceitaram, não sabia que era possível, só fui tentar e deu certo. E consegui um estágio lá de 3 semanas. Foi muito legal conhecer como que funciona, né, por dentro o consulado. Me apaixonei bastante pela área, até que fui fazer relações internacionais depois. Eu acho Mulher que imparável. depois fiquem de olho, porque vamos ter um vídeo com a Débora especial sobre o funcionamento do consulado na Itália, né? Mas uma coisa interessante, Débora, como era o fato de você ser brasileira trabalhando em lugares assim tão importantes na Itália? Como isso era visto pelos italianos? Na escola onde eu estava, onde eu estudava, né? Foi muito inesperado pelos professores. Acho que todo mundo estava acostumado a fazer estágio, como a escola era técnico em turismo, né? O esperado era fazer um estágio no hotel, em uma agência de turismo. Então, foi muito inesperado, mas foi recebido positivamente, né? Acho que eu ganhei um pouquinho, assim, de admiração de ter ido, determinação de ter conseguido, né? Uma coisa tão diferente do que era acostumado a fazer. Legal, Débora. Legal, porque às vezes a gente, quando chega na Itália, por exemplo, eu tive algumas situações que eu percebi que o fato de eu ser brasileira não era muito agradável para algumas pessoas, né? Teve um momento na minha aula de História da Arte, eu fazia o curso de História da Arte em Perúdia, que a professora estava explicando sobre o Renascimento em parênteses, meu mestrado é sobre a literatura do Renascimento italiano, né? Então é um período histórico que eu amo de paixão, mas a professora falando sobre a arte do Renascimento ficou olhando para mim assim, será que a nossa amiga brasileira está entendendo? Porque, infelizmente, o brasileiro, quando vai para a Itália, tem um estigma de que não desconhece, né? Infelizmente, são propagadas essas inverdades em muitas situações, né? E aí, quando a gente chega, eu acho que é muito legal quando a gente vai com essa visão de se aprofundar na cultura italiana, de ir correr atrás e mostrar que a gente consegue fazer um trabalho honesto, isso ajuda, né, a melhorar a nossa imagem no país, na Itália, né? Mas, por outro lado, a gente é bem recebido, né, Débora? Sim. Quando a gente mostra que tem interesse, que está querendo aprender, que está querendo fazer parte da rotina deles de um jeito muito positivo, eles recebem bem. Como é que foi a sua recepção, né? Uma parte que cai esse estigma negativo, né, do brasileiro. Tem um fator que é positivo pra gente, porque eles acolhem, tem um calorzinho, assim. Quando eles sabem que você é brasileiro, eles têm uma simpatia, né? Um pouco que ajudou era o futebol. Todo mundo falava comigo de futebol. Eu apenas agradecia e acenava, porque eu não sei nada de futebol. Alguns até brincavam assim comigo. Eu digo, olha, tudo bem, a gente até aceita que vocês são melhores do que a gente, mas não sei não, hein? Tem alguma coisa errada naquele jogo. E se vocês querem fazer amizade com italiano, levem a famosa paçoquita. Paçoquita patrocina a gente. É verdade. Os italianos amam paçoquinha, gente. É muito engraçado. E, Débora, assim, no seu dia a dia de fazer amizades, como é que foi? Não foi tão fácil. Eu cheguei, assim, na fase da adolescência, então os grupinhos de escola já estavam formados, né? Tinha gente lá que estudava com a mesma pessoa desde 5 anos de idade. Acho que existe. Então, assim, eu nunca fui destratada, assim, pelos meus colegas. Não houve bullying, não houve nada disso, mas também não houve uma aproximação suficiente. Mas eu acho que foi mais a idade, né? A questão da idade, que eu cheguei 15 anos, 16, é mais difícil do que quando você chega criança ou, não sei, adulto, um outro tipo de amizade também. Sim. Foi difícil. Mas hoje eu ainda mantenho os que restaram, um ou dois que restaram, eu ainda tenho uma amizade sincera. E também você fez amizade com muitos estrangeiros, né? Porque a Itália é muito legal, que é um país que é um pouquinho maior que o estado de Santa Catarina, mas o mundo inteiro tá na Itália, né? A gente se acolhia entre a gente. Mas outra coisa legal que eu tive a oportunidade de conhecer gente de muitas partes do mundo que aqui eu acho que eu nunca ia conseguir ver. Muita gente legal, muita possibilidade de conhecer de perto, sabe?
costumes de outros países tão diferentes, tão distantes da gente aqui, que só agrega a gente, né? É Com uma certeza. abertura de mente, assim, É muito legal. inexplicável. Muito legal. Eu lembro de ter conhecido uma colega do Azerbaijão e muçulmana, então aproveitei para fazer todas as perguntas, tirar todas as dúvidas que eu sempre quis tirar sobre costumes, religião, hábitos. Ela foi tão legal, me contou tudo. Aí aproveitou para me fazer perguntas sobre o Brasil, mas é assim, como é que funciona? E eu falei, ela, nossa, que legal. Eu nunca tive, ela também, eu nunca tive a oportunidade de chegar assim tão perto, de fazer essas perguntas, ter essa liberdade. O italiano para mim, assim, em alguns momentos eu sentia que eles, né, são um pouco fechado. Né? Não sei, às vezes para mim o italiano é muito complexo de entender, porque historicamente a Itália tem muita influência, inclusive árabe, espanhola, francesa, todos esses povos dominaram a Itália em algum período da história. A austríaca, né? Por isso que a gente vê tanta diferença que o norte da Itália ser tão fechado, porque a gente tem que lembrar que quase o norte inteiro da Itália pertencia ao Império Austro-Hungárico, né? Então, são coisas que deixam marcas, né? Então, ao mesmo tempo que parece que eles têm aquelas bolhas ali, é um país que recebe muita gente de fora. Tem os italianos que não gostam muito desse fato, mas também tem aqueles que são super adoram, assim, gostam de saber. Abertos. E Débora, o que você mais sente falta de lá? Da comida. Minha irmã vai brigar comigo, da minha irmã. Eu sinto falta desse contato com outras culturas, assim, de estar o mundo inteiro lá junto na Itália e principalmente a experiência de vida na Itália te faz estar em contato com o mundo, né? E com a história do mundo, né? Eu lembro que para mim é muito surreal. Lá em Perúdia tem um arco etrusco que foi construído antes do período romano, né? Então tem mais de 2000 anos de história, aquela parte da parede da cidade que eu passava todo dia para sair da universidade e ir para o centro. É uma coisa que me faz muito falta. Você vê como a gente é muito pequeno diante dessa história toda do mundo, né? Exatamente. Estar na Itália é você sentir muito mais de perto a história, né? Tipo, eu passava por uma ponte também, onde tinha toda uma história sobre como aquela cidade conseguiu se defender durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa. Então, assim, todo cantinho tem uma história para contar. É verdade. A impressão que a gente tem é que a gente está, assim, no museu a céu aberto. É isso, né? Você sai andando, você toca assim as paredes, nossa, é muito legal. Eu fico assim, encantada. Eu lembro quando eu entrei no Coliseu que eu botei a mão. Eu botei a mão no Coliseu e eu perguntava pro guarda, mas posso tocar? E o cara me olhou tipo... Sim, e eles ficam meio achando muito estranha a nossa reação, né? Porque para eles é muito natural, só que pra gente não, e a gente fica assim, nossa, não sei nem como descrever. Agora tocando num ponto um pouco espinhoso, Débora, burocracia italiana para morar lá, como é que foi? Bom, você, pelo fato de já ter o passaporte italiano, isso facilitou muito, porque aí todos os trâmites burocráticos para você e sua família eram basicamente igual. É igual para um italiano que já é de lá, já mora lá, né? Gente, assim, muitas regras, muitas regrinhas a serem seguidas, muito burocracia. Mas, assim, ok, como se diz, é chatinho, muita coisinha, muito enjoadinho, mas devagarzinho, com muita paciência, você vai fazendo, vai cumprindo, aí você consegue chegar no seu objetivo. Vai lá, daí eles dali te mandam para outro lugar, de outro lugar, te mandam para outro lugar, e você vai indo, vai fazendo, uma hora dá certo. Mas muitas requisições, assim, complicadinho. Porque é engraçado, eu lembro que até em questões assim, fáceis do dia a dia, eu, por exemplo, pagar um aluguel. Para eu pagar o meu aluguel lá da minha casa em Perúdia, eu tinha que ir todo mês lá na Posta Italiana, que é o correio da Itália que faz tudo quase, né? Uhum. E eu tinha que preencher à mão
3 vezes o módulo de pagamento do aluguel para mandar o dinheiro para o locatário, e era isso sempre à mão. Existe banco, existe conta corrente para todo mundo, mas não, era assim que era para ser. O negócio do Pix, assim, que facilita a vida, Isso nem é uma coisa pensar. muito nossa. Nem pensar. Então, até uma coisa no dia a dia, assim, que me chocou, chocou não, né? Me impactou bastante na rotina do dia a dia, foi a questão do italiano sempre dá preferência para usar o dinheiro vivo, né? Para tudo, para pagar o mercado, para pagar restaurante, para seus passeios. E outra questão é o horário de funcionamento, né? Das coisas que o banco fecha meio-dia, e tem aquela pausa pranzo lá de 2, 3 horas, e você não faz nada do meio-dia até as 3 da tarde. Mercados, tudo também fechou muito cedo, se a gente comparar com o nosso horário de funcionamento no Brasil, né? E sobre essa questão burocrática, eles realmente fazem questão de resolver as coisas presencialmente. E a gente no Brasil, mesmo antes da pandemia, a gente já fazia muita coisa online, né? De pagamento, de compra, de tudo. E isso parece que é muito distante, né, para eles, assim. O online, eu acho, para o italiano ainda não é uma coisa confiável. Não tá dentro do que eles gostam, ainda é uma coisa tradicional, sabe? O dinheiro vivo, sabe? Eles precisam ver, né? Precisam estar comprovado. Tá muito longe ainda para eles, eu acho, uma coisa online não... Talvez tá chegando com a nova geração, né? Bom, tem muita coisa ainda para a gente contar. Vamos separar episódios especiais sobre momentos específicos de vida na Itália e, inclusive, deixem aqui sugestões. Quem vocês gostariam de saber? Vamos sugar toda essa experiência de vida da professora Débora, que já fez tudo na Itália. Sabe muito. Bem, pessoal, muito obrigada pelo escutar mais um episódio das nossas experiências de vida na Itália, e a gente espera poder contribuir com a qualidade de vida de vocês na Itália, que a experiência de vocês seja tranquila e tudo ocorra bem. Claro, preparem-se a partir do aprendizado do idioma italiano, e com isso você conta com o nosso time de especialistas. Grazie ragazzi! Grazie, ciao! Alla prossima puntata!